O pastor César Cavalcante, muito conhecido por seus debates que promove na Rádio Musical FM, dessa vez debate com um padre acerca da virgindade perpétua de Maria. Em certos momentos do debate, o padre fica meio que inquieto por causa das afirmações do pastor. Ele chega a dizer que só os evangélicos são os donos da verdade e que ele tem a burrice do Espírito Santo. E para a igreja considerar a Maria sempre virgem, é porque o povo já considerava, principalmente os pais da igreja, né? Então nós temos assim vários pais da igreja. Quando eu digo os pais da igreja, são os padres assim do comecinho da igreja, lá do ano 300, do ano 280, 250, que inclusive alguns eram discípulos dos apóstolos antes dos apóstolos serem martirizados. Então a igreja, o que ela fez? A igreja católica, ela só bateu o martelo, tornando aquilo como se fosse uma devoção oficial, mas já vinha com o passar do tempo essa devoção. Como é que o irmão responde a nossa pergunta tema de hoje, por favor? Conquanto eu entenda que o assunto é delicado e também reconheço que alguns pais da igreja diziam, né, afirmavam a virgindade perpétua de Maria, e essa doutrina vai ser base para outras doutrinas dentro da mariologia, né, católica, como por exemplo a Conceição sem pecado, Imaculada Conceição, a Imaculada Conceição, e por último a Ascensão de Maria. Mas essas doutrinas, tanto a Ascensão de Maria, que é uma doutrina jovem, ela é de 1950. Isso. Né? Ela é de 1950. Então, quer dizer, isso não é nada levando em conta os 2000 anos de cristianismo. Então, nós estamos falando de uma doutrina que tem 70 anos, né? Mais filhos. O que tem na Bíblia é que Maria e os irmãos de Jesus, inclusive tem até um versículo que diz que as irmãs também foram falar com ele. O pastor falou certinho. A Bíblia diz o nome de 4 irmãos de Jesus. Um é Tiago, Judas, Simão, né? E o outro, Tiago, Simão, acho que é José. E fora as irmãs, que falam irmãs também. As irmãs, mas as irmãs não dão nome. Não fala número também. Quando você faz pesquisa na Bíblia, você descobre quem era a mãe de cada um deles. E se vocês quiserem, se a gente tiver tempo... O hebraico não tem nenhum tipo de gerência. Eu gostaria até que tivesse, porque o hebraico é mais minha área, entendeu? O hebraico não tem nenhum tipo de gerência na confecção do texto do Novo Testamento. A língua lá é grega. Sim. Então dizer que em hebraico não tem a palavra para tio, não sei o que lá, para sobrinho, tal, não sei o que lá, isso é verdade mesmo, não tem. Mas isso, também como é verdade que isso não tem nada a ver com o texto do Novo Testamento. Então parece que você joga uma verdade, que é fato, mas que ela não resolve nada ali. Então vamos esquecer o hebraico, vamos pro grego. O Novo Testamento é escrito em grego, não tem perícopes inteiras em hebraico, embora algumas palavras sejam conservadas em aramaico, que não é o nosso objeto aqui. Mas a palavra adelphos, o padre disse o seguinte, não, ele é aplicado para irmãos, mas também é aplicado em inúmeros outros contextos, como por exemplo, se o Lula for fazer um discurso, ele fala companheiro, é adelphos, ou se num jogo de futebol e tal. Então, se a gente vai trabalhar com o texto da Bíblia, do Novo Testamento, então a gente não vai ter esses exemplos, nem do Lula, nem do futebol. Então, vamos para dentro das 4 linhas do Novo Testamento, de Mateus capítulo 1 até Apocalipse capítulo 22. A palavra adelphos, de fato, significa irmãos da igreja. Irmãos da igreja. E irmãos da igreja, o tempo todo, quando a Bíblia fala irmãos, rogo-vos, pois irmãos, que apresenteis o vosso corpo, é adelphos. O tempo todo, quando a Bíblia fala do nosso relacionamento com Deus e entre nós, então nós somos irmãos. E essa palavra... Se você está gostando desse vídeo, aproveita e inscreva-se no canal e já deixa aquele like abençoado. Usada para irmãos consanguíneos, como no caso de Tiago e João, por exemplo. Né? Dizer que essa palavra, por ser usada para irmãos da igreja, significa que não significa que são irmãos, eu acho que é um argumento ao contrário. Na verdade, esse argumento reforça o fato de que a palavra adelphos
trata-se de irmãos. E se não é assim, aí é muito simples, e é legal conversar com o pastor, o padre falou, se tiver tempo para apresentar na Bíblia e tal, é só apresentar o texto. Aonde é que a palavra Adelfose é aplicada no Novo Testamento, e que não tem a ver com irmãos da igreja, que são filhos do mesmo pai, ou que não tem a ver com irmãos consanguíneos. Qual o momento? Não, aí você tem que pegar o dicionário, né? Pode pegar. Não, eu não trouxe o dicionário. Você tem o seu computador aí. Não, você pode usar o seu dicionário. Porque assim, né? dizer que é legal falar assim, Sim. essa palavra pode ter várias coisas. Tá bom, me mostra um na Bíblia, onde a palavra Adelfose é empregada e o relacionamento lá não é de irmãos. Mas você Por acabou quê? de dizer que quando Paulo, Irmãos da igreja. o próprio Paulo fala ao meu irmão Teófilo, ao meu irmão não sei quem. E ele não é irmão na fé? Irmão na fé, irmão na igreja. Do mesmo pai? Não, mesmo pai não, mesmo O pai mesmo de Deus. Exato. Ah, não, então, não, aí então, não. então Aí veja você tá só. ridicularizando A o que eu tô palavra falando. Adelfose, o que eu tô dizendo é que a palavra Adelfose... Não, aí você não tá entendendo, tá dando uma dica que não tá entendendo o que eu tô falando. A palavra Adelfose, não, termina. Vamos lá. A palavra Adelfós, ela significa irmãos na fé e irmãos consanguíneos. Ou seja, a palavra Adelfós tem um único significado: irmãos. Ela não significa sobrinho. Para sobrinho, é a palavra que ele mesmo usou, anepsios. É anepsios, não é? Anepsios, que é sinônima. Não é sinônimo. É sinônima. Então é fácil também. É só apresentar uma vez Gente, a palavra eu não tenho como anepsios. trazer aqui Aparece. minha Bíblia, um dicionário em inglês, porque em português não tem. Não é e aí inglês, você é grego. vai duvidar da minha tradução também. Não adianta. Não. Trabalhar assim não é Não. profissional, nem sábio. Padre, Eu acho então que quem vamos lá. tá me escutando Não, ó. aqui, O senhor me tem acesso ao assistindo, texto grego? pega o dicionário e vai constatar. Eu não tenho que trazer dicionário. Infelizmente eu não trouxe meu computador. Mas tem muitos dicionários ótimos em grego e hebraico. Vai consultar se não acredita no padre. Exatamente. Então consulta e veja o que significa a palavra Adelfós. Se você tiver um bom dicionário, vai ter significado. Agora eu irmão. garanto pra você que não tem o significado de irmão. Irmãos. Eu falei Exatamente. aqui, irmão, filho da mesma mãe. Tem esse significado, mas Exato. não só. Prioritariamente é esse significado. Não prioritariamente. Ele é usado também, tanto que eu falei que o campo semântico dele é muito amplo. Por exemplo, se eu tenho um sobrinho, né? Se eu tenho um primo, era tudo Adelfós que se usava, não tem outra palavra. A Só não que ser na Bíblia, no Novo Signis, que era Testamento... parenta. Só que no Novo Testamento não existe. Ah, mas pega a Septuaginta, você é professor de... você não sabe grego, né? Pega a Septuaginta... Dá um exemplo na Septuaginta. Ela é um calhamaço. É o livro de Tobias, por exemplo, que vocês não têm na Bíblia Católica, Bíblia de vocês, porque Lutero deu a doida dele de tirar. Mas tem, livro de Números tem. Lá em Números tem. A palavra Adelfós, inclusive com sinônimo de anepsios. O Novo Testamento, o Antigo Testamento foi escrito em que língua, padre? O Novo Testamento grego e aramaico. Não, o Antigo Testamento... Hebraico Números, e grego. Números, foi escrito em que língua? E hebraico. E por que o senhor quer que eu leia no grego? Porque foi traduzido para a Septuaginta, que foi um livro usado por Jesus Cristo, inclusive, na época dele. Então, mas você prefere usar E Jesus usar o aceitava a Septuaginta. Por que a gente tem que desmerecer texto? a Então, qual é o Septuaginta? texto de Números? Olha aqui, nos casos em que poderiam ter usado a palavra primo, tio, sobrinho, usaram a palavra irmão. Então você pode pegar Gênesis capítulo 13, versículo 8, Gênesis 14... Calma aí, 13:8 de Gênesis. Você sabe que texto é esse? Esse texto... Não tô lendo nada. Esse texto é Abraão e Ló. Então, Certo? tio e sobrinho Por quê? usavam a palavra Adelfós. Por que tá usando Adelfós Mas, no caso? meu irmão- Não, vou te explicar. Não, Posso te explicar? não tem como explicar. Eu tô dizendo que a palavra Adelfós não era usado só para filhos que Número nasciam 1. da mesma barriga. Eu acabei de provar. O Ló era filho adotivo de Abraão. Ló era sobrinho de Abraão, então Mas ele é usou filho. a palavra... O então Ló não é adianta, filho não adotivo de Abraão. Querido, Vamos não de cada adianta. vez. Vamos um de cada vez. Só Não pro adianta nosso você ouvinte. passar com o caminhão em cima de mim. Não, eu não eu quero- provei. peraí, eu Só não que o quero problema passar de com o crente caminhão é em cima de isso. ninguém. O problema de crente é isso. O padre, Deixa ele falar. o padre prova na Bíblia, o crente vai lá e pum, distorce a Bíblia e diz: você tá entendendo errado. Então é só o irmão evangélico que entende a Bíblia certa. O padre tem a burrice do Espírito Santo. Então O é esse senhor que é o problema. cita, o senhor Não, cita um padre, texto não. em esse é grego, o problema, de um sério. texto que é hebraico, Ah, e que mas- tem razão. É só Padre, essa questão. Deixa eu só pedir Sim, um mas esse instantinho. texto tá no vontade, grego. à Vou vontade. pedir um instantinho. Pra você Trouxeram um que- chá pro padre pra ele ficar mais calmo, com açúcar. Padre, vai funcionar. Vai tranquilo. Pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Fiquem à vontade para deixar sua opinião sobre o assunto. Assistam mais vídeos no canal e até o próximo vídeo.